Olá você, eu sou a Paula. Seja bem-vindo ao meu canal Lendo com Amor. Vamos continuar o livro de George Orwell, 1984. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, pois isso me ajuda e me incentiva a trazer mais audiolivros aqui para vocês. Obrigado! 3. Winston sonhava com sua mãe. Devia estar com uns 10 ou 11 anos quando a mãe desaparecera, pensou. Era uma mulher alta, majestosa, mais paracalada, de movimentos lentos e cabeleira clara magnífica. Do pai, lembrava-se com menos clareza. Moreno, magro, sempre vestido roupas escuras, impecáveis. Winston se lembrava especialmente das solas finíssimas de seus sapatos e de óculos. Sem dúvida, os dois haviam sido engolidos por um dos primeiros grandes expurgos dos anos 50. Naquele momento, a mãe estava sentada em algum lugar muito abaixo dele, com sua irmã mais moça no colo. A única lembrança que Winston guardava da irmã era de um bebê minúsculo, frágil, sempre em silêncio, com grandes olhos atentos. As duas tinham os olhos erguidos para ele. Estavam no interior de algum lugar subterrâneo, talvez o fundo de um poço ou de uma sepultura muito profunda, mas era um lugar que, mesmo já estando tão baixo do lugar onde ele estava, continuava a mover-se para baixo. As duas estavam no salão de um navio que naufragava, de olhos fixos nele, lá em cima, através da água que se turvava. Ainda havia ar no salão. Elas ainda conseguiam vê-lo e ele a elas. Mas o tempo todo as duas iam afundando nas águas verdes que, um instante mais tarde, haveria de ocultá-las para sempre. Ele estava fora, na luz, no espaço, enquanto elas eram sugadas para a morte e estavam lá embaixo porque ele estava aqui em cima. Ele sabia e ela sabia. Ele via no rosto dela que ela sabia. Não havia censura nem no rosto, nem no coração delas. Simplesmente a consciência de que teriam de morrer para que ele pudesse continuar vivo. E que isso era parte da ordem inevitável das coisas. Ele não conseguia se lembrar do que acontecera, mas em seu sonho sabia que de alguma maneira a vida de sua mãe e de sua irmã haviam sido sacrificadas à sua. Era um desses sonhos que, mesmo mantendo o cenário onírico característico, são uma continuação de uma vida intelectual da pessoa e em que tomamos consciência de fatos e ideais que continuamos achando novos e valiosos depois que acordamos. A questão que naquele momento atingiu Winston como um golpe foi o fato de que a morte de sua mãe, quase 30 anos antes, fora trágica e dolorosa de um modo que já não seria possível. Ele se dava conta de que a tragédia pertencia aos tempos de antigamente, aos tempos que ainda havia privacidade, amor e amizade, e em que os membros de uma família se amparavam uns aos outros sem precisar saber por quê. A memória de sua mãe atormentava seu coração porque ela morrera amando-o quando ele era jovem e egoísta demais para poder retribuir o seu amor, e porque de alguma maneira ele não se lembrava como. Ela se sacrificara a uma concepção de lealdade privada e inalterável. Eram coisas que ele percebia não poderiam acontecer agora. Agora havia medo, ódio e dor, mas não dignidade na emoção, não tristezas profundas ou complexas. Winston tinha a sensação de ver todas essas coisas nos grandes olhos de sua mãe e de sua irmã, olhando para ele lá de baixo. Através da água verde, centenas de braças abaixo, sem nunca parar de afundar. No momento seguinte, viu-se sobre uma relva curta e viçosa, numa tarde de verão em que os raios oblíquos do sol douravam o solo.
A paisagem que contemplava era uma recorrência tão frequente em seus sonhos que nunca se sentia totalmente seguro de tê-la ou não tê-la visto na vida real. Em suas divagações, chamavam-a de Terra Dourada. Era um pasto antigo recortado pelas dentadas dos coelhos e percorridos por uma trilha sinuosa, com um ou outro promontório de toupeira. Na sebe irregular de outro lado do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos olmos, com suas folhas estremecendo de leve em densas massas que lembravam cabelo de mulher. Em algum lugar bem próximo, mas que o olhar não alcançava, havia uma torrente límpida movimentando-se devagar. Nela, os robalinhos nadavam nas poças sobre os chorões. A garota de cabelo escuro vinha pelo campo na direção dele. Com um único movimento, ela se despojou de roupa e jogou-a para um lado com desdém. Seu corpo era branco e liso, mas Winston não sentia desejo. Na verdade, mal olhou para aquele corpo, pois estava tomado de admiração pelo gesto da moça jogando a roupa para um lado. Com a sua graça e displicência, era um gesto que parecia aniquilar toda uma cultura, todo um sistema de pensamento, como se o grande irmão, o partido e a política das ideias pudessem ser todos jogados no nada como um único e glorioso movimento de braço. Aquele era um gesto que também pertencia aos tempos de antigamente. Winston acordou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela emitia um zumbido de rachar o crânio que se manteve no mesmo diapasão por 30 segundos. Com efeito, eram 7h15 da manhã, hora em que os funcionários dos escritórios precisavam se levantar. Winston arrancou o próprio corpo da cama com dificuldade, nu, pois os membros do partido exterior recebiam somente 3.000 cupons de vestuário por ano, e um pijama custava 600, e apanhou uma camiseta encardida e um short que estavam jogados sobre uma cadeira. Atividades físicas começaria em 3 minutos. No instante seguinte, ele se viu dobrado ao meio por uma violenta crise de tosse que quase sempre o atacava logo depois que ele acordava. A tosse esvaziara seus pulmões tão completamente que ele só conseguiu voltar a respirar depois que se deitou de costas e aspirou o ar profundamente algumas vezes. Tinha as veias dilatadas pelo esforço de tossir e a úlcera viscerosa começara a comichar. Grupo de 30 a 40. Ganiu uma voz feminina de furar os tímpanos. Grupo de 30 a 40. Para seus lugares, por favor. 30 a 40. Winston ficou em posição de sentido diante da teletela, na qual a imagem de uma mulher bastante jovem, muito magra, mas musculosa, vestindo túnica e sapatos de ginástica, já ocupara seu lugar. Dobrando os braços e esticando os braços, berrou ela. Me acompanhem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, camaradas. Quero ver um pouco mais de energia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A dor do ataque de tosse não afastara por completo a cabeça de Winston. A impressão deixada pelo sonho e o movimento rítmico do exercício a recompôs em parte, enquanto jogava mecanicamente os braços para adiante e para trás, ostentando no rosto a expressão de prazer compenetrado, vista como correta para a execução das atividades físicas. Ele se esforçava para recuar a pensamento para o período difuso de uma primeira infância. Era extraordinariamente difícil. Até o fim da década de 1950, nenhum problema. Daí em diante, tudo desbotava. Na ausência de todo e qualquer registro externo a que recorrer, até mesmo o contorno de sua própria vida,
perdia a nitidez. A pessoa conseguia evocar os acontecimentos mais notáveis, que muito provavelmente jamais haviam ocorrido. Lembrava-se de detalhes de incidentes sem conseguir recompor sua atmosfera e havia longos períodos em branco aos quais não conseguia atribuir fato algum. Naquele tempo, tudo era diferente. Mesmo o nome dos países e suas formas no mapa. Tudo era diferente. A pista de pouso 1, por exemplo, na época não era chamada assim. Na época, seu nome era Inglaterra ou Grã-Bretanha, embora Londres, disto ele estava seguro, sempre tivesse se chamado Londres. Winston não conseguia se lembrar de jeito nenhum de uma época em que seus pais não estivessem em guerra, mas era evidente que existira um intervalo bastante prolongado de paz durante sua infância, porque uma de suas memórias mais antigas era de um ataque aéreo que aparentemente pegara todo mundo de surpresa. Talvez fosse na época em que Colchester fora atingida pela bomba atômica. Ele não se lembrava do ataque em si, mas lembrava-se da mão de seu pai apertando a sua enquanto os dois desciam correndo para chegar a algum lugar profundamente enterrado no chão, dando voltas e mais voltas numa escada em espiral que retinia debaixo de seus pés e acabou cansando tanto as suas pernas que ele começou a choramingar e os dois foram forçados a parar para descansar. A mãe, com seu jeito lento e desconectado, vinha logo atrás deles, trazia sua irmãzinha no colo, ou quem sabe fosse apenas uma trouxa de cobertores que ela carregava. Não sabia muito bem se a irmã já havia nascido naquela altura. Por fim, havia chegado a um lugar barulhento, entupido de gente, que ele percebera ser uma estação de metrô. Haviam pessoas sentadas sobre toda a superfície do piso de pedra e também pessoas comprimidas umas contra as outras, sentadas em beliches de metal, umas por cima das outras. Winston, sua mãe e seu pai arrumaram um lugar no chão e perto deles havia um velho e uma velha sentados lado a lado num beliche. O velho vestia um terno escuro, bem posto, e tinha o cabelo muito branco coberto por um boné preto de pano. Seu rosto estava rubro e seus olhos azuis cheios de lágrimas. Cheirava a gin. Parecia que o gin exalava de sua pele como suor, e seria possível imaginar que as lágrimas que lhe brotavam dos olhos fossem puro gin. Mas, embora estivesse um pouco bêbado, ele também sofria sobre o peso de uma dor genuína e intolerável. À sua maneira infantil, Winston entendeu que alguma coisa terrível, alguma coisa que estava além do perdão e que jamais poderia ser remediada, acabara de suceder. Ao mesmo tempo, teve a impressão de que sabia que coisa era essa. Alguém que o velho amava, uma netinha, talvez, havia sido morto. O velho repetia, e pequenos intervalos de tempo. A gente não devia ter confiado neles. Bem que eu falei, mãe, não foi? É nisso que dá a confiar neles. Eu disse e repeti. A gente não devia ter confiado naqueles canalhas. Mas quem eram esses canalhas em que eles não deviam ter confiado? Winston já não conseguia se lembrar. Desde mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente contínua, embora, a rigor, não tivesse sido o tempo todo a mesma guerra. Durante vários meses, em seus tempos de criança, houvera combates confusos nas ruas de Londres, e de alguns deles Winston guardava uma lembrança nítida. Só que seria praticamente impossível reconstruir a história de todo aquele período, dizer quem lutava contra quem neste ou naquele dado momento, pois não haviam registros escritos e os relatos orais jamais se referiam a algum quadro político diferente do vigente. Naquele momento, por exemplo, em 1984, se é que estavam em 1984, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e era aliada da Lestásia. Nunca, em nenhuma declaração política ou privada, era admitido que as três potências
alguma vez tivessem se agrupado de modo diferente. Na verdade, como Winston sabia muito bem, há não mais de 4 anos a Oceania estava em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. Só que isso não passava de uma amostra de conhecimento furtivo que ele por acaso possuía graças ao fato de sua memória não estar corretamente controlada. Em termos oficiais, a troca de aliados jamais acontecera. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. Em consequência, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento sempre representava um mal absoluto, com o resultado óbvio que todo e qualquer acordo passado ou futuro com ele era impossível. O assustador, refletiu Winston pela 10ª vez enquanto forçava os ombros dolorosamente para trás, com as mãos nos quadris, giravam o tronco da cintura para cima, um exercício considerado benéfico para os músculos das costas. O assustador era que talvez tudo aquilo fosse verdade. Se o partido era capaz de manter a mão no passado e afirmar que esta ou aquela ocorrência jamais acontecera, sem dúvida isso era mais aterrorizante do que a mera tortura ou a morte. O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia não mais de que 4 anos antes. Mas em que local existia esse conhecimento? Apenas em sua própria consciência que, de todo modo, em que breve seria aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Rezava o lema do partido. E, com tudo isso, o passado, mesmo com sua natureza alterável, jamais fora alterado. Tudo o que fosse verdade agora, fora verdade desde sempre, a vida toda. Muito simples. O indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitórias sobre a própria memória. Controle da realidade era a designação adotada. Em nova fala, duplipensamento. Descansar. Bramou a instrutora, com uma leve ponta de coralidade. Winston largou os braços ao longo do corpo e pouco a pouco voltou a encher os pulmões com ar. Sua mente deslizou para o labiríntico mundo do duplo pensamento. Saber e não saber, estar consciente de mostrar-se 100% confiável ao contar mentiras construídas laboriosamente, defender ao mesmo tempo 2 opiniões que se anulam uma à outra, sabendo que são contraditórias e acreditando nas 2. Recorrer à lógica para questionar a lógica, repudiar a moralidade, dizendo-se moralista. Acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer tudo o que fosse preciso esquecer. Depois reinstalar o esquecido na memória no momento em que ele se mostrasse necessário. Depois esquecer tudo de novo sem o menor problema e, acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao processo em si. Esta é a única sutileza, induzir conscientemente a inconsciência e depois, mais uma vez, tornar-se inconsciente do ato de hipnose realizado pouco antes. Inclusive, entender o que o mundo em duplo pensamento envolvia o uso do duplo pensamento. A instrutora ordenava que ficassem novamente em posição de sentido. E agora vamos ver quais de nós são capazes de encostar as mãos nos dedos dos pés, disse entusiasmada. Inclinem-se todos sem dobrar os joelhos, por favor, camaradas. 1, 2. 1, 2. Winston abominava aquele exercício, que provocava dores agudas que iam de seus calcanhares às suas nádegas e que muitas vezes acabavam lhe provocando um novo ataque de tosse. A sensação semi-prazerosa abandonou suas meditações. O passado, refletiu ele, não fora simplesmente alterado, na verdade fora destruído, pois
Como fazer para verificar o mais óbvio dos fatos quando o único registro de sua veracidade estava em sua memória? Tentou se lembrar do ano em que ouvira a primeira menção ao grande irmão. Achava que deveria ter sido em algum momento dos anos 1960, mas era impossível ter certeza. Nas histórias do partido, é evidente que o grande irmão aparecia como o líder e o guardião da revolução desde seus primeiríssimos dias. Seus feitos haviam sido recuados gradualmente no tempo até atingir o mundo fabuloso dos anos 1940 e 50, quando os capitalistas com seus estranhos chapéus cilíndricos ainda circulavam pelas ruas de Londres a bordo de grandes automóveis cintilantes ou em carruagens puxadas por cavalos e equipadas com lanternas de vidro. Impossível saber o que era verdade, o que era mentira nessa fábula. Winston não conseguia se lembrar sequer da data em que o próprio partido passara a existir. Não lhe parecia que tivesse ouvido a palavra só sim antes de 1960, mas quem sabe na expressão utilizada pela velha fala, ou seja, socialismo inglês, ela um dia tivesse sido de uso corrente. Tudo se desmanchava na névoa. Às vezes, de fato, era possível apontar uma mentira específica. Não era verdade, por exemplo, que, como afirmavam os livros de história do partido, o partido tivesse inventado o avião. Winston se lembrava de que, na sua mais tenra infância, já existiam aviões, só que era impossível provar o que quer que fosse. Nunca havia a menor prova de nada. Uma única vez em toda a sua vida, ele tivera nas mãos uma prova documental irrefutável da falsificação de um fato histórico, e naquela ocasião, Smith berrou a voz rabugenta na teletela. 79 Smith W. Isso mesmo, você. Incline-se mais, por favor. Você não está dando tudo o que pode. Não está se esforçando. Incline-se, por favor. Assim. Agora está melhor, camarada. Posição de descanso. Todo o pelotão, olhem para mim. Um suor quente repentino brotara por todo o corpo de Winston. Seu rosto permanecia completamente inescrutável. Nunca demonstrar de desânimo. Nunca demonstrar de ressentimento. Uma simples chispa no olhar podia ser sua perdição. Ficou observando, enquanto a instrutora erguia os braços acima da cabeça e impossível dizer graciosamente, mas com notável exatidão e eficiência. Inclinou-se e encaixou a ponta dos dedos das mãos embaixo dos dedos dos pés. Assim, camaradas, é assim que eu quero que vocês façam o exercício. Olhem de novo como eu faço. Tenho 39 anos e pari 4 filhos. Agora olhem, ela voltou a dobrar o corpo. Vocês podem ver os meus joelhos? Não estão dobrados. Todos vocês são capazes de fazer isso. Basta querer. Acrescentou endireitar o corpo. Qualquer pessoa com menos de 45 anos é perfeitamente capaz de tocar no dedo dos pés. Nem todos têm o privilégio de lutar na linha de frente, mas pelo menos podemos nos manter em forma. Pensem em nossos rapazes no fronto de Malabar e nos marinheiros nas fortalezas flutuantes. Imaginem só o que eles têm de aguentar. Agora vamos tentar de novo. Assim está melhor, camarada, muito melhor, acrescentou em tom estimulante, quando Winston, num arranco violento, conseguiu tocar os dedos dos pés sem dobrar os joelhos pela primeira vez em vários anos. 4. Com o suspiro profundo e inconsciente que nem a proximidade da teletela o impedia de soltar quando seu dia de trabalho começava, Winston puxou o ditógrafo para junto de si, soprou a poeira do bocal e pôs os óculos. Em seguida, desenrolou a unir com um clipe os 4 pequenos cilindros de papel que o tubo pneumático já despejara no lado direito de sua escrivaninha.
Nas paredes da estação de trabalho viam-se 3 orifícios. À direita do ditógrafo, um pequeno tubo pneumático para as mensagens escritas. À esquerda, um tubo de maior calibre para os jornais. E na parede lateral, ao alcance da mão de Winston, uma grande abertura retangular, protegida por uma grade de arame. Esta única destinava-se aos papéis a descartar. Aberturas similares se espalhavam aos milhares ou dezenas de milhares por todo o edifício, fazendo-se presente não apenas em cada sala, mas também a pequenos intervalos em todos os corredores. Por algum motivo, tinham recebido o apelido de buracos da memória. Quando a pessoa sabia que determinado documento precisava ser destruído, ou mesmo quando topava com um pedaço qualquer de papel usado, levantava automaticamente a tampa do buraco da memória mais próximo e o jogava ali dentro, e então o papel ia torvelinhando numa corrente de ar quente até cair numa das fornalhas descomunais que pertenciam ocultas nos recessos do edifício. Winston examinou as 4 tiras de papel que acabara de desenrolar. Em cada uma delas via-se uma mensagem de apenas 1 ou 2 linhas. No jargão abreviado, não era nova fala propriamente dita, mas consistia sobretudo em palavras extraídas do vocabulário da nova fala, que os funcionários do ministério empregavam em suas comunicações internas. Diziam: Times 17.3.84 retificar discursos de África imprecisões. Times 19.12.83 checar edição hoje, estimativa 4 trimestres PT 83 erros impressão. Times 14.2.84 retificar mal citado minância chocolate. Times 3.12.83 reportagem ordem dia de duplo mais não bom refe despessoas reescrever todamente monstrasup antearchive. Com um vago sentimento de satisfação, Winston pôs a 4ª mensagem de lado. Tratava-se de um serviço complicado e de muita responsabilidade, e o mais recomendável era deixá-lo para o fim. As outras 3 eram questões de rotina, ainda que a segunda provavelmente o obrigasse a um exame tedioso de incontáveis listas de números. Winston discou edições anteriores na teletela e solicitou os exemplares dos Times de que precisaria para se desincumbir de suas tarefas. E poucos minutos depois, eles já deslizavam pelo tubo pneumático. As mensagens que Winston recebera diziam a respeito a artigos ou reportagens que, por esse ou aquele motivo, fora julgado necessário alterar ou, no linguajar oficial, retificar. Por exemplo, a leitura do Times 17 de março dava a impressão de que, num discurso proferido na véspera, o grande irmão previra que as coisas permaneceriam calmas no fronte do sul da Índia, mas que o norte da África em breve assistiria a uma ofensiva das forças eurasianas. Na verdade, porém, o alto comando da Eurásia lançara uma ofensiva sobre o sul da Índia, deixando o norte da África em paz. Assim, era necessário reescrever um parágrafo do discurso do grande irmão, de forma a garantir que a previsão que ele havia feito estivesse de acordo com aquilo que realmente acontecera. Ou ainda, o Times de 19 de dezembro publicara as estimativas oficiais do volume a ser atingido na produção de uma série de bens de consumo do 4º trimestre de 1983, que ao mesmo tempo era o 6º trimestre no novo plano trienal. A edição do Times daquele dia
trazia a informação sobre o volume de produção efetivamente antigo no período, e os números estavam em franco desacordo com os prognósticos anunciados em dezembro. A tarefa de Winston era retificar os números originais, fazendo-os corresponder aos resultados de fato obtidos. Já a terceira mensagem fazia referência a um erro muito simples, cuja correção não demandaria mais que alguns minutos de trabalho. Em fevereiro último, o Ministério da Pujança fizera publicamente a promessa, no linguajar oficial, a assumir o compromisso categórico de não promover nenhum corte na ração de chocolate no decorrer de 1984. Na verdade, como Winston já sabia, no fim daquela semana a ração de chocolate seria reduzida de 30 para 20 gramas. Bastava substituir a promessa original pela advertência de que a ração de chocolate provavelmente sofreria uma redução em abril. Tão logo se desincumbiu das mensagens. Winston juntou com clipes as ditografias de suas correções às respectivas edições do Times e as induziu no tubo pneumático. Em seguida, com um movimento que ele fez o possível para que processassem conscientemente, amassou as mensagens originais em 2 ou 3 anotações que ele próprio fizera e as atirou todas no buraco da memória para que fossem devoradas pelas chamas. Winston não sabia em detalhe o que acontecia no labirinto invisível a que os tubos pneumáticos conduziam, mas tinha uma visão geral da coisa. Depois de efetuadas todas as correções a que determinada edição do Times precisava ser submetida e uma vez procedida à inclusão de todas as emendas, a edição era reimpressa, se o original era destruído e a cópia corrida era arquivada no lugar da outra. Esse processo de alteração contínua valia não apenas para jornais, como também para livros, periódicos, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, trilhas sonoras, desenhos animados, fotos, enfim, para todo tipo de literatura ou documentação que pudessem vir a ter algum significado político ou ideológico. Dia a dia, quase minuto a minuto, o passado era atualizado. Desse modo, era possível comprovar com evidências documentais que todas as previsões feitas pelo partido haviam sido acertadas, sendo que, simultaneamente, todo vestígio de notícia ou manifestação de opinião conflitante com as necessidades do momento eram eliminados. A história não passava de um palimpsesto, raspado e reescrito tantas vezes quanto fossem necessários. Uma vez executado o serviço, era absolutamente impossível provar a ocorrência de qualquer tipo de falsificação. A maior seção do Departamento de Documentação, muito mais ampla do que aquela em que Winston trabalhava, era composta de pessoas cujas únicas obrigações eram localizar e recolher todos os exemplares de livros, jornais e outros documentos que tivessem sido substituídos e precisavam ser eliminados. Alguns números do Time que, devido às mudanças no alinhamento político ou em virtude de profecias equivocadas do Grande Irmão, podiam ter sido reescritos uma dúzia de vezes, continuavam arquivados em sua data original de publicação, sem que houvesse outro exemplar para contradizê-lo. Os livros também eram recolhidos e reescritos vezes sem conta, e nas reedições jamais se admitia a introdução de modificações, tampouco nas introduções que Winston recebia por escrito, das quais tratava de se livrar tão logo se desincumbia delas. Reconhecia-se ou dava-se a entender que a tarefa solicitada implicava um ato de falsificação. A referência era sempre a deslizes, equívocos, erros de impressão ou citações improcedentes, os quais era necessário, em benefício da exatidão, corrigir. Se bem que, pensou ele ao reajustar os números do Ministério da Pujança, aquilo nem falsificação era. Tratava apenas de substituir um absurdo por outro. Quase todo o material com que lidavam ali era desprovido da mais ínfima ligação com o mundo real. Faltava até o tipo de ligação contido numa mentira
lavada. As versões originais das estatísticas não eram menos fantasiosas que as suas versões retificadas. Na maioria das vezes, Winston e seus colegas eram simplesmente obrigados a tirá-las da cartola. As projeções do Ministério da Pujança, por exemplo, indicavam que a produção trimestral de botas chegaria a 145 milhões de pares. A produção efetiva ficara em 62 milhões. Ao reescrever as estimativas, porém, Winston baixara o número para 57 milhões de pares, para dessa forma abrir espaço para as costumeiras declarações de que a cota de produção fora superada. De todo modo, os 62 milhões de pares não se aproximavam mais da verdade do que os 57 milhões ou os 145 milhões. Era bem provável que nem um mísero par de botas tivesse sido produzido. Mais provável ainda era que ninguém soubesse quantos pares haviam sido produzidos, nem fizessem questão de saber. O que se sabia, sem sombra de dúvida, era que todos os trimestres uma quantidade astronômica de botas era produzida no papel, enquanto possivelmente metade da população da Oceania andava descalça pelas ruas, e assim acontecia com todos os tipos de fatos documentados, importantes ou não. Tudo ia empalidecendo num mundo de sombras em que, por fim, até mesmo o ano em que estavam se tornava incerto. Winston olhou para o outro lado da sala. Na estação de trabalho correspondente à sua, um homenzinho com ar escrupuloso, cavanhaque escuro chamado Tillotson, trabalhava com perseverança. Tinha um jornal dobrado sobre o joelho e os lábios bastante próximos do bocal do ditógrafo dava a impressão de estar preocupado em manter sigilo sobre as coisas que dizia, mantendo-se somente entre ele e a teletela. Ergueu os olhos e seus óculos projetaram um brilho hostil na direção de Winston. Winston mal conhecia Tillotson e não fazia a menor ideia do tipo de trabalho que ele realizava. No departamento de documentação, pessoas não ficavam tagarelando sobre suas atividades. Na sala comprida e desprovida de janelas, com suas 2 fileiras de estações de trabalho, o farfalhar interminável da papelaria e o zum-zum de vozes murmurando junto ao bocal dos ditógrafos, havia bem umas 10 pessoas que Winston não conhecia nem pelo nome, embora as visse diariamente, correndo de lá para cá pelos corredores e gesticulando durante os 2 minutos de ódio. Sabia que na estação de trabalho vizinha à sua, a mocinha de cabelo ruivo se esfalfava dia após dia, tentando simplesmente localizar e eliminar dos jornais e revistas o nome das pessoas que haviam sido vaporizadas e que, portanto, não podia ter existido. Havia certa congruência nisso, visto o marido dela ter sido vaporizado anos antes e, algumas estações de trabalho mais à frente, um sujeito afável, ineficiente e sonhador de nome Amplefort, com orelhas extremamente peludas e um surpreendente talento para manipular rimas e metros, vivia às voltas com a produção de versões adulteradas, denominadas textos definitivos de poemas que haviam se tornado ideologicamente ofensivos, mas que, por uma ou outra razão, não podiam ser expurgados das antologias, e aquela sala, com seus 50 funcionários, mais ou menos, não passava de uma subseção de uma única célula, por assim dizer, da colossal complexidade do departamento de documentação. Mais adiante, acima, abaixo, havia outros magotes de funcionários às voltas com uma miriedade inimaginável de atividades. Haviam as imensas tipografias com seus subeditores, seus tipógrafos especialistas e seus estudiosos altamente sofisticados para a realização da maquinagem de fotografias. Havia a seção de teleprogramas com seus engenheiros, seus produtores e suas equipes de atores especialmente selecionados por sua competência na imitação de vozes. Haviam os exércitos de escrituários, cujo trabalho consistia simplesmente na confecção de listas de livros e periódicos a serem recolhidos. Havia
os vastos depósitos onde eram armazenados os documentos corrigidos e as folhas ocultas em que os originais eram destruídos e, em lugares indeterminados, totalmente anônimos, havia as cabeças dirigentes que o condenavam. Todo aquele esforço estabeleciam as diretrizes políticas que tornavam necessário que este fragmento do passado fosse preservado, aquele adulterado, aquele outro destituído de toda e qualquer existência. E, no fim das contas, o Departamento de Documentação não passava de um ramo do Ministério da Verdade, cuja função primeira não era reconstruir o passado, e sim abastecer os cidadãos da Oceania com jornais, filmes, livros escolares, programas de televisão, peças dramáticas, romances, com todo tipo inimaginável de informação, ensino ou entretenimento, de estátuas a slogans, de poemas líricos a tratados de biologia, de cartilhas de ortografia a dicionários de nova fala, e o Ministério cabia não apenas suprimir inúmeras necessidades do partido, como também reproduzir toda essa operação num nível inferior, em benefício do proletariado. Havia uma série de departamentos dedicados especificamente à literatura, à música, ao teatro e ao entretenimento proletário em geral. Ali eram produzidos jornais populares, contendo apenas tão somente esportes, crimes e astrologia, romances sem a menor qualidade, curtos e sensacionalistas, filmes com cenas e mais cenas de sexo e canções sentimentais compostas de forma totalmente mecânica por uma modalidade especial de calendoscópio conhecida como versificador. Havia, inclusive, uma subseção inteira, Pornodiv era o seu nome na nova fala, dedicada à produção do tipo mais grosseiro de pornografia, que era despachado em embalagens fechadas e que nenhum integrante do partido, salvo ou envolvidos em sua produção, tinham a permissão de ver. Enquanto Winston trabalhava, o tubo pneumático despejara mais 3 mensagens em sua escrivaninha, mas eram questões simples e ele as resolvera antes de ser interrompido pelos 2 minutos de ódio. Findo o ódio. Voltou à estação de trabalho, tirou da prateleira o dicionário de nova fala, empurrou o ditógrafo para o lado, limpou os óculos e se dedicou à sua principal atividade da manhã. O trabalho era o maior prazer da vida de Winston. Suas tarefas compunham uma rotina majoritariamente enfadonha, mas, em vez por outra, apareciam incumbências que, de tão difíceis e intrínsecas, faziam-se no correr o risco de perder-se nelas, como nas profundezas de um problema matemático. Eram obras delicadíssimas da contrafacção, sem orientação alguma, além de sua familiaridade com os princípios do Sossen e uma ideia aproximada do que partido queria que fosse dito. Winston era bom nesse tipo de coisa. Uma vez ou outra já fora até encarregado de retificar os editoriais do Times, inteiramente escritos em nova fala. Desenrolou a mensagem que deixara de lado no começo do dia. Ela dizia: Times 3.12.83. Reportagem, ordem dia, G, duplo mas não bom, ref, des pessoas, reescrever totalmente, mostra sup, ante-arquive. Isso poderia ser traduzido da seguinte maneira em velha fala ou inglês padrão. A reportagem sobre a ordem do dia pronunciado pelo Grande Irmão e publicado no Times do dia 3 de dezembro de 1983 ficou péssima e ainda fez referência a pessoas que não existem. Reescreva-a apresente um rascunho a seus superiores antes de mandá-la para o arquivo. Winston leu a matéria condenada aparentemente. A principal intenção da ordem do dia do Grande Irmão fora elogiar o trabalho da organização conhecida como
FFCC, responsável por fornecer cigarros e outros itens para o conforto dos marinheiros das fortalezas flutuantes. Certo camarada Withers, membro insigne do núcleo do partido, mereceram menção especial e fora condecorado com a Ordem do Mérito Conspícuo segunda classe. 3 meses depois, de uma hora para outra e sem nenhum motivo aparente, a FFCC fora dissolvida. Suponha-se que o Withers e seus sócios tivessem caído em desgraça, mas tanto os jornais como a Teletela haviam silenciado sobre o assunto. Nada de extraordinário nisso, pois quase nunca os transgressores políticos eram levados a julgamento ou mesmo denunciados publicamente. Os grandes expurgos que envolviam milhares de pessoas com julgamentos públicos dos traidores e criminosos de pensamento que faziam confissões abjetas e em seguida eram executados, serviam como punições excepcionalmente exemplares e só aconteciam a cada 2 ou 3 anos. O mais comum era que as pessoas que caíam em desgraça no partido simplesmente desaparecessem e nunca mais se ouvissem falar delas. Ninguém fazia a menor ideia de que fim teriam levado. Em alguns casos, podiam nem estar mortas. Winston, possivelmente, havia testemunhado o desaparecimento de 30 conhecidos seus ao longo dos anos, isso sem contar seus pais. Winston acariciou suavemente o nariz com um clipe. Na estação do trabalho, do outro lado da sala, circunspecto, o camarada Tilston continuava debruçado sobre o seu ditógrafo. Ergueu a cabeça por um momento. De novo o brilho hostil dos óculos. Winston ficou pensando que talvez o camarada Tilston estivesse fazendo o mesmo trabalho que ele. Era perfeitamente possível, tarefa tão complicada jamais seria confiada a uma única pessoa. Por outro lado, deixá-la a cargo de uma comissão seria admitir abertamente que o que se pretendia ali era uma adulteração. Com toda a probabilidade, havia um mínimo 1 dúzia de pessoas elaborando versões rivais daquilo que o grande irmão de fato dissera em sua ordem do dia. E em breve, alguns manda-chuvas do núcleo do partido escolheria esta ou aquela versão, faria a retificação do texto e adicionaria os indispensáveis e complexos processos de referência cruzada para que, em seguida, a mentira selecionada entrasse para os anais permanentes e se tornasse verdade. Winston não sabia por que Withers caíra em desgraça, talvez por corrupção ou incompetência, talvez o grande irmão tivesse apenas se livrado de um subordinado popular demais, talvez o Withers ou alguém próximo a ele estivesse sob suspeita de abrigar tendências heréticas, ou talvez, e o mais provável, a coisa acontecera apenas e tão somente porque expurgos e pulverizações eram elementos indispensáveis à mecânica governamental. As únicas pistas concretas estavam nas palavras ref des pessoas, que indicavam que Withers já estava morto. No que esse fosse o desfecho automático sempre que alguém era detido. Às vezes o preso acabava sendo solto e era autorizado a viver 1 ou 2 anos em liberdade antes de ser executado. Muito de vez em quando, uma pessoa que todos julgavam morta havia muito tempo fazia uma reaparição fantasmagórica num julgamento político, comprometendo centenas de outros com seu testemunho, para então tornar a desaparecer, dessa vez para sempre. Withers, contudo, já era uma despessoa. Não existia, nunca havia existido. Winston concluiu que não bastaria simplesmente inverter a tendência dos discursos do grande irmão. Era melhor fazê-lo versar sobre algo que não tivesse nada a ver com o assunto original. Podia transformar o discurso na habitual
cantinela contra traidores e criminosos do pensamento, mas isso era um pouco óbvio demais. Por outro lado, se inventasse uma vitória no fronte ou em um triunfo de superprodução no âmbito do novo plano trienal, talvez estivesse criando uma compilação grande demais para os registros. De súbito apareceu na sua cabeça a imagem sob medida, por assim dizer, de um certo camarada, Ogilvy, recentemente morto em combate em circunstâncias heróicas. Havia ocasiões em que o grande irmão dedicava sua ordem do dia à celebração de algum membro humilde e insignificante do partido, cuja vida e morte eram tão elevadas as condições de exemplos dignos a serem seguidos. Era chegada a hora de ele festejar o camarada Ogilvy. Na verdade, nunca existira nenhum camarada Ogilvy, mas um punhado de linhas impressas ou 2 ou 3 fotos forjadas fariam com que ganhasse vida. Winston refletiu por alguns instantes. Depois puxou o ditógrafo para junto de si e começou a ditar no conhecido estilo Grande Irmão, um estilo ao mesmo tempo militar e pedante e, graças a uma artimanha que consistia em formular perguntas e prontamente apresentar as respostas para elas. Que ensinamentos tiramos desse fato, camaradas? O ensinamento que, aliás, é também um dos princípios fundamentais do Socin, de que, etc., muito fácil de imitar. Aos 3 anos de idade, o camarada Ogilvy rejeitava todos os seus brinquedos, exceto um tambor, uma submetralhadora e um helicóptero miniatura. Aos 6, graças a uma autorização especial 1 ano antes do que permitia o regulamento, ingressara nas fileiras dos espiões. Aos 9, se tornara comandante de tropa. Aos 11, denunciara um tio à polícia das ideias, depois de ter escutado às escondidas uma conversa que lhe parecera conter tendências criminosas. Aos 17, fora organizador distrital da Liga Juvenil Antissexo. Aos 19, projetara uma granada de mão adotada pelo Ministério da Paz e que, no primeiro teste, matara 31 prisioneiros eurasianos de uma só vez. Aos 23, perdera a vida em combate, perseguido por jatos inimigos ao sobrevoar o Oceano Índico com despachos importantes. Amarrara a metralhadora ao corpo, usando-a como lastro, e saltara do helicóptero em alto mar. Com despachos e tudo, um fim, disse o grande irmão, impossível de contemplar sem uma certa inveja. Em seguida, o grande irmão acrescentou algumas observações sobre a pureza e a determinação que haviam marcado a vida do camarada Ogilvy. Era abstêmio, não fumava e sua única distração era a hora que passava diariamente na academia de ginástica. Além disso, fizera voto de celibato, pois acreditava que o casamento e as preocupações com a família eram incompatíveis com uma vida de absoluta dedicação ao dever. Quando se dispunha a conversar, era sempre sobre os princípios do Socin e sua única aspiração na vida era derrotar o inimigo eurasiano e perseguir implacavelmente espiões, sabotadores, criminosos do pensamento e traidores em geral. Winston ponderou a possibilidade de conceder ao camarada Ogilvy a ordem do ministério conspícuo. No fim, concluiu que não devia fazê-lo, considerando o trabalho desnecessário de referência cruzada que isso acarretaria. Tornou a olhar de relance para o rival na estação de trabalho oposta à sua. Algo parecia lhe dizer com segurança que Tillotson estava às voltas com o mesmo trabalho que ele. Era impossível saber qual das versões acabaria sendo adotada, porém Winston acreditava firmemente que seria a sua. O camarada Ogilvy, que até uma hora antes não existia nem na imaginação, agora era um fato. Não deixava de ser curioso, pensou Winston, que fosse possível criar homens mortos, mas não homens vivos. O camarada Ogilvy, que nunca existira no presente, agora existia no passado, e tão logo o ato da fascinação caísse no esquecimento,
existira com a mesma autenticidade e com base no mesmo tipo de evidência que Carlos Magno ou Júlio César.